semana no nosso podcast do Shop Mix, a gente fez uma enquete nas redes sociais de 2 temas bem bacanas. E o que venceu, assim, disparado, é sobre sexualidade feminina. Parece simples, mas é bem complexo. E claro, né, que eu convidei a ginecologista, a doutora Poliana Pacello, para estar falando um pouquinho sobre esse universo feminino, que é a sexualidade. Um pequeno bate-papo, eu já aprendi muito. A gente acha que é uma coisa, mas é muito mais profundo, né, doutora? Obrigada por você ter aceito o nosso convite para estar participando e trazendo informação de qualidade para os nossos telespectadores, né? Obrigada, Gra, obrigada pelo convite. E vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. Eu acho que é um tema que vai agradar a todas as mulheres e os parceiros das mulheres também. Com certeza. Né? Eu acho que, primeiramente, a gente precisaria definir o que é uma sexualidade feminina. Então, vamos lá. A gente define a sexualidade, eu vou falar da definição que a Organização Mundial de Saúde usa. Então, ela define a sexualidade assim: é uma energia que motiva a gente para ter amor, ternura, carinho, contato e intimidade, mas que também envolve os nossos sentimentos, a forma como a gente fala, a forma como a gente se expressa, como a gente conversa, como a gente toca numa pessoa, como a gente é tocado, né? Todas essas questões que são psicológicas, elas estão envolvidas. E também passa pelo que a gente conhece como sexual e como sensual. Uhum. Então é tudo isso, um pacotão. Isso tudo é a definição de sexualidade. Então é um tema bastante complexo, tá? Eu concordo, mas assim, quando a gente fala de grosso modo e pensa em sexualidade feminina, a gente já logo pensa no tal da transa, do orgasmo e é só. Exato. E aí a gente aprende que não é isso, né? É muito mais amplo, existem muitos fatores que estão relacionados a isso, que às vezes são mais importantes do que o próprio ato sexual, né? Perfeito. Então, olha, quando a gente faz o estudo, a gente às vezes não tem ideia de que para falar de sexualidade no consultório, para a gente tratar, para a gente conversar, existem estudos e estudos que são feitos em cima disso. Não é uma conversa que a gente faz de comadre, né? Então a gente tem que ter uma validação das coisas que a gente fala, do conhecimento que existe científico para a gente poder discutir isso em consultório. Então, hoje em dia, todas as áreas da medicina são assim, mas a gente está falando aqui basicamente da sexualidade. A gente tem que trabalhar sempre hoje, a medicina mais correta, mais ética, é uma medicina que trabalha com evidência. Então, é o que a gente chama de medicina baseada em evidência. Ou seja, os estudos estão acontecendo no mundo inteiro, então há pesquisadores renomados, conceituados, que fazem os estudos. Então existem momentos e locais para a gente fazer esses estudos. A gente não vai fazer uma pesquisa, uma tentativa de erro e acerto dentro do consultório, né? Então a gente precisa ter uma metodologia adequada para fazer essas pesquisas de sexualidade, a gente precisa validar várias questões. Então tem um grupo no mundo inteiro esparramado fazendo isso. Bom, depois de um tempo, esses estudos eles são checados e esses estudos eles são discutidos em níveis de evidência. O que é isso? Um estudo, isso para todas as áreas da medicina, tá? Um estudo de evidência A é a evidência forte, que é aquele que você pode confiar naquele resultado e que se você reproduzir aquilo, é aquilo, né? Então, os estudos eles são colocados em vários níveis de evidência, o A, o B, o C. Então, quanto mais a gente vai andando, B, C, D, E, menor vai ficando esse nível de evidência. Então, significa que há coisas que a gente não deveria confiar muito, que pode haver divergência naquilo ali. Sim. Então, a gente tem que se basear principalmente nesses estudos que têm uma evidência mais forte, nível A, nível B, que é com que a gente trabalha. Depois feito tudo isso no mundo inteiro, existem os grandes simpósios, os grandes congressos que os grandes expertises vão se juntar para pegar todos esses estudos e validar isso e transformar isso numa coisa que a gente fala bastante, que é o guideline. Né? Então, o que é um guideline? É uma espécie de um protocolo em que tudo que já foi feito, testado, pesquisado e concluído cientificamente é colocado no manual de orientação e que você, então, usa aquele protocolo, aquele manual para você direcionar a sua conduta clínica. Então, como você faz o diagnóstico e, principalmente, como você conduz o caso, como que você trata.
E dentro da sexualidade não é diferente isso. Então a gente tem estudos, por exemplo, dentro de sexualidade, a gente trabalha muito com questionários. Esses questionários, eles geralmente, tem muito questionário em língua inglesa, que foram feitos em países ou europeus ou norte-americanos, que depois eles são validados no Brasil, existe uma técnica para a gente fazer isso aqui, e esses questionários, eles vão fazer a discussão dos parâmetros da sexualidade. Então, quando se estuda hoje sexualidade, a gente tem, na verdade, um conjunto de várias variáveis que nós chamamos de domínios, né? A excitação, a lubrificação, o orgasmo, a satisfação, a dor e o desejo. Então, apesar da gente estar ouvindo muito falar só sobre desejo, que a gente traduz como libido, né? Os domínios da sexualidade, eles são mais amplos. E são todos interligados, né? Todos são interligados. Né? Então, às vezes, no entanto, a gente às vezes pode ter um problema num determinado domínio e isso não afetar o conjunto da sexualidade. Mas é uma coisa que você tem que verificar, quanto isso está afetando o resto ou quanto isso pode ser trabalhado isoladamente. Mas o ideal é que a gente perpasse por todos esses domínios para a gente, então, discutir se a gente vai chamar aquilo de disfunção sexual ou não. Né? Então, quando a gente tem vários domínios com problemas, a gente pode estar diante de um quadro de disfunção sexual, que aí é o que a gente precisa fazer a abordagem correta para tratamento. Né? Que pode ter várias maneiras da gente corrigir esse problema, não necessariamente é um medicamento. Quais são os problemas mais... como que eu poderia dizer, mais evidentes em mulheres? Olha, acho que são várias coisas, né? Desses 6 aí, vamos tentar lembrar de algumas coisas, eu vou colocando aqui, que são as experiências que a gente vai vendo lá em clínica, né? Então, por exemplo, eu percebo bastante que a gente vê assim, a questão do orgasmo é uma delas. Porque muitas mulheres, elas questionam se elas realmente sabem o que é orgasmo. Olha que interessante. Algumas chegam e dizem assim, eu acho que eu não sei o que é orgasmo. Ou, eu acho que eu nunca tive orgasmo. Né? Porque ela não sabe exatamente o que é o orgasmo. Então, a gente percebe que existe um desconhecimento, muitas vezes, de como o corpo funciona e do que é esperado da mulher para que aquilo seja chamado de orgasmo. Então, por exemplo, às vezes a gente vê dúvidas assim, há mulheres que acham que nunca tiveram orgasmo porque elas não ejaculam, porque a gente associou tudo com a sexualidade masculina, né? Então, todas as mulheres ejaculam? Não. Não, né? Não, aliás, a maioria não ejacula, né? Por isso que eu fiquei surpresa. Quando a gente fala ejacular, mas mulher ejacula, veja, uma porcentagem muito pequena de mulheres, às vezes, quando o grau de excitação é extremo, imenso, ela pode produzir uma secreção vaginal e ela elimina aquilo, mas não é como um ejaculado do homem, como o sêmen do homem, né? Então, muitas mulheres tinham esse equívoco, esse erro de julgamento, porque elas falavam assim, bom, eu não tenho ejaculação, eu não consigo, então eu não tenho orgasmo. E elas desconheciam que o orgasmo era uma sensação, né? Era uma sensação, uma fração de segundos ali, que você tem uma sensação de extremo prazer e que aquilo era o orgasmo. Então, às vezes o que se considera uma disfunção é uma desinformação. É um desconhecimento, não desinformação. É um pouco, né, doutora, um pouco cultural. Eu falo que da minha idade, eu tenho 50, na minha época, hoje eu vejo filhas de amigas falando com uma forma mais aberta, tendo essa relação, essa conversa que é muito importante, mas na minha época já era muito, assim, você tinha que tomar muito cuidado com o que você falava, você batia papo com as amigas, você trocava informação, mas a gente não tinha essa informação como internet, e até a gente tinha vergonha de chegar ao médico, por exemplo, ao ginecologista, e questionar, por ser aquela coisa meio, sou mulher, né, aquele preconceito, que hoje em dia eu sei que mudou muito. Mudou. Mas eu acredito que muitas mulheres da minha idade também sabem que passaram por esse problema, que foi meio que descobrindo tudo sozinha, né? Sim, isso é uma verdade. Aí eu acho que da nossa geração, para baixo, né, pensando em mulheres mais velhas, vamos colocar assim, não as futuras gerações, mas as anteriores,
a gente não tinha nem o hábito, na verdade, assim, a gente acho que começou um pouco na nossa geração essa coisa de ir ao ginecologista. Você ia ao ginecologista quando você tinha relação sexual. Exatamente. Ou quando você estava grávida, né? Então era isso que você ia discutir lá no ginecologista. Não existia essa abordagem tão diferente que a gente faz hoje, que hoje as mães levam as meninas a partir do momento que elas menstruam. Eu falo que sai do pediatra e já vai para o ginecologista, já faz, é uma transição ali. Então, porque aí a gente vai deixando essas coisas mais normais, a gente vai transformando tabus em coisas normais. Então a gente já começa a falar de sexualidade com a adolescente, quando ela começa a perceber as mudanças do corpo dela, as curiosidades que ela tem a respeito do corpo dela e do que acontece mesmo, às vezes, durante uma relação sexual ou um relacionamento. Então a gente não tinha isso e as gerações mais velhas ficaram prejudicadas, né? Há mulheres, é triste dizer isso, mas eu tenho pacientes no meu consultório, mulheres mais velhas, que elas chegaram a dizer para mim que elas tiveram uma vida inteira de casadas, um casamento de 50, 60, 70 anos de casamento, e elas nunca tiveram orgasmo. E aí a gente, né, tudo bem, a gente tem que questionar se elas não tiveram mesmo, mas muitas não tiveram. Sim. Porque até a forma como a gente pensa o sexo é também diferente, né? Eu acho que antigamente pouco se pensava na mulher, o que a mulher gostava no ato sexual, o que era prazeroso para ela. Até elas não se conheciam tanto, né? Não, elas não se conheciam, elas não sabiam o que elas deveriam querer, algumas tinham uma sensação de que tinha alguma coisa, mas como isso nunca era conversado, isso não era conversado nem com a mãe, isso não era conversado com o médico, não era. Então ela tinha... Tantos tabus tinham em relação à masturbação, né? Nossa. Tinha muitos tabus, que não podia pôr a mão, que crescia pelo, que não sei o quê. Nossa, não tinha umas série coisas de bizarras. Tinha. Né? Então já era reprimido, né? É uma repressão total. Reprimia. E aí as mulheres deixaram de ter esse conhecimento de fato e passaram aí um casamento inteiro tendo uma coisa que a gente fala que não era exatamente uma relação sexual, era um coito, né? Porque era aquela ideia de que era uma obrigação. Então casei, eu tenho que transar com o meu marido, porque é isso, servir ao meu marido, porque é isso que acontece no casamento, para o prazer dele, ele é que tem que ter o prazer. Então quando acaba a relação é aquela brincadeira, né? Foi bom para você, né? Porque era bom para o homem, porque ele sabia que ele tinha tido orgasmo, ele tinha ejaculação e ele sabe, a mulher sabia e ele sabia. Já a mulher, como tudo é diferente, ela não sabia mesmo. E esse homem, muitas vezes, por desconhecimento, né, não sabia o que ele tinha que fazer, o que era uma situação de prazer que agradava essa mulher. Ele não conhecia, ele não sabia, então essa mulher acabava não tendo nada. Então é triste, mas a gente ouve essa história. Sim, sim. Bom, a outra coisa é a relação da dor, que a gente fala, né? Nossa, mas dor? Pois é, dor faz parte desses domínios que a gente estuda sexualidade. Por quê? Porque o ideal é que quando a gente tivesse, ou quando a gente tem uma relação sexual, que a gente não tenha dor, né? Sim. Então, se a gente está tendo dor, então vamos colocar uma coisa, explicar uma coisa aqui. Existe uma dor que ela é fisiológica e que ela é normal, ela não causa nenhum dano e que ela não é algo que acontece sempre, 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 mas que quando acontecer, e às vezes as pacientes perguntam pra gente, a gente diz, não, isso é normal, fica tranquila. Que é o seguinte, algumas mulheres, quando elas têm um processo de excitação muito intenso e depois elas têm um orgasmo também muito intenso, muito duradouro, depois da relação elas podem se queixar de um desconforto, de uma dor na região pélvica, né? Embaixo do ventre. Então ela fala, nossa, eu fico com uma cólica, fico com um desconforto. Isso é normal, porque aquele orgasmo muito intenso, ele faz um espasmo no útero e o útero faz de fato uma contração, que é o que a gente chama de cólica. Sim. Então ele faz uma contração muito intensa e ela reflete, isso se reflete através do quadro de dor. Então essa é uma dor, entre aspas, fisiológica, ela é normal, ela é um desconforto passageiro, mas que não é patológico, ela não tem nenhum problema. Muitas mulheres vão até o consultório para perguntar isso, porque elas ficam muito preocupadas, mas isso é normal. A dor que eu estou falando é uma outra coisa, a dor que vai motivar uma disfunção é aquela dor durante o coito mesmo, durante a penetração, durante a relação. Então, o pênis dentro da vagina, fazendo toda aquela movimentação, e essa mulher com extremo desconforto, principalmente na porção mais próxima da saída da vagina, né? Na entrada. Que acontece isso? Aí a gente tem que pensar, ela pode estar com isso porque ela pode estar sem lubrificação,
porque ela pode estar sem excitação, então a vagina dela não foi preparada para o ato sexual, porque o que faz uma vagina, a nossa vagina tem de 5 a 7 centímetros, ela é pequena. E o que faz essa vagina se alongar para receber o pênis, né? No caso nós estamos falando aqui de uma relação sexual heterossexual, é o ato de excitação, é a excitação. Então a excitação ela prepara a vagina para que ela fique mais longa, mais dilatada e essa penetração consiga acontecer sem desconforto. Sim. Quando essa vagina não dilatou, quando ela não alongou, porque não houve esse processo inicial da excitação, então essa mulher vai ter uma relação com dor, porque a vagina não está preparada para a colocação daquele pênis. Então quando esse pênis entra numa vagina encurtada, ele vai bater logo ali, lá no fundo, no colo do útero. Ah, tá. E quando você bate no colo do útero, né, a gente tem aquela lei da física, toda ação corresponde a uma reação, o útero responde com contração. Então, bateu no colo, o útero contrai, bateu no colo, o útero contrai, ela sente dor. Então a relação fica insuportável. Entendi. Né? E eu acho que os homens não conseguem ainda entender isso. E acho que até as mulheres também que têm esse problema não sabem o porquê. Não sabem por quê. Então a gente às vezes vai conversar e vai percebendo que é um ajuste que tem que fazer. Às vezes a gente pula aquela coisa da preliminar, né? Sim, que é muito importante, né? Preliminar em relação sexual é fundamental. Sim. Né? Não só pela questão do conhecimento, da própria brincadeira em si, mas porque é um preparo para que a mulher tenha condições de ter aquela penetração, aquela relação sexual sem dor, seja prazeroso. Então, quando existe a dor, tem alguma coisa que precisa ser resolvido. Então, ou a posição que essa mulher está transando pode não ser adequada, então a gente às vezes... Isso. Existe. Então, a gente tem aquela ideia meio errada de que a gente consegue transar em todas as posições. Kama Sutra. Pois é, gente, Kama Sutra. Não é para todo mundo. Não é bem assim, né? Não é para todo mundo. Pode ser que tenha alguém aí que faça lá todas aquelas posições. Mas existem mulheres que não conseguem e elas sentem muito desconforto porque isso tem a ver com a anatomia, né? A vagina tem uma angulação, o pênis tem uma curvatura, então dependendo de como esse encaixe ele é feito, a mulher pode sentir desconforto justamente porque o pênis vai de novo bater lá no colo do útero e ela vai ter uma contração. Então quando uma mulher identifica que toda vez que ela vai ter uma relação naquela posição está muito desconfortável, ela tem que evitar aquela posição, porque a gente não vai conseguir alterar a anatomia dela. Entendi. Né? Então não é um defeito dela, mas é uma compreensão de que a anatomia é fisiológica. Tem que ser aceito. Então tem que ser aceito. A outra questão da dor é quando a gente tem aqui o caso das mulheres, digamos, na pós-menopausa, que já tem algum tempo aí de menopausa, né? Que isso não é tanto no começo, que é o fato de que a vagina da mulher na pós-menopausa, ela está com pouco o quê? Ela está pouco estrogenizada devido à falta do estrógeno, que é o hormônio feminino. Sim. Então isso vai fazer com que aquela mucosa da vagina fique mais fina, né? Ficando mais fina, vai expor as terminações nervosas. É só a gente imaginar que as terminações nervosas estão aqui e aqui em cima a gente tem a mucosa. Se aqui eu pegar uma folhinha de papel de seda e colocar, eu vou sentir a ponta dos meus dedos muito melhor do que se eu mexer aqui. Sim. Porque eu tenho uma camada aqui que protege a ponta do meu dedo, que seriam as terminações nervosas. Então, quando você tem esse adelgaçamento da mucosa vaginal, as terminações nervosas ficam mais expostas, então a gente sente desconforto, aquilo não é prazeroso, é dor de atrito, né? Então, mas é uma situação totalmente reversível, que a gente consegue tratar. Sim, hoje tem laser e tudo mais, Tem né? laser, tem tratamento hormonal, então a gente precisa identificar qual é o domínio ali que não está ajustado para tentar fazer uma abordagem correta e tratar, porque a gente consegue fazer isso, né? Mas a gente tem que entender qual é o setor. A outra coisa é a questão da lubrificação. A lubrificação tem vários setores aí. A gente pode não ter lubrificação porque a gente não está naquele lugar, naquele momento, né? Então a gente está desfocada daquela relação. A gente está ali de corpo presente, mas a gente não está ali mentalmente, afetivamente, porque a gente está pensando em outra coisa, porque a gente está com algum grande problema, porque então... A lubrificação, ela não é automática. Não, ela não é. Ela depende de um estímulo, geralmente de uma excitação, né? Então, quando a gente usa, às vezes, tem alguns medicamentos que às vezes podem interferir com a lubrificação. Mas nesses casos, às vezes o medicamento ele é muito importante para ser usado naquele contexto
e não há uma outra alternativa, ou a mulher não quer mudar aquilo, então você não vai necessariamente tirar a medicação porque ela não tem lubrificação. Você corrige isso, dá para você fazer algo para que essa lubrificação aconteça e essa relação sexual ocorra de forma adequada. Então não é algo que, nossa, não tem solução, meu Deus, né? E eu sempre tenho dito para as minhas pacientes que há momentos que mesmo com tudo bem não tem a lubrificação. E isso não é nenhum... Existe. Tá. Existe uma situação em que isso não aconteça e isso não é um problema. A gente não pode transformar isso num problema. A gente tem para isso um recurso que eu falo que é tão simples, né? A gente tem que ensinar, eu já ensino as adolescentes desde o começo, quando elas vão ter relação sexual, a conhecer os lubrificantes que a gente tem disponíveis hoje, tão fácil da gente adquirir isso em farmácia, supermercado, porque os lubrificantes, eles são o quê? Eles são água em forma de gel. Só isso. E você colocando aquele lubrificante ali na entrada da vagina, no introito vaginal, o pênis, quando faz a penetração, ele vai empurrar o lubrificante para dentro. Então, o que o lubrificante faz? Ele umedece a vagina para que o atrito seja ligeiramente menor. E isso vai causar menos desconforto para a mulher, porque o atrito, muitas vezes, dependendo da intensidade dele, do tempo que ele dura, ele dá muito desconforto para a mulher, por causa da esfoliação que esse atrito provoca na parede da vagina. Né? Então, são coisas que a gente consegue lidar. Outra questão que também aparece muito é a questão do desejo. Acho que essa hoje é o que tem aparecido mais e a gente tem que conversar algumas coisas para desfazer uns mitos aqui. Claro. Né? O desejo é a libido. Tá? Então, quando a gente fala desejo, a gente não coloca isso de uma forma acadêmica, a gente vai dizer desejo, mas a gente vai entender aqui que é libido. Então, a questão é o seguinte, a gente tem libido o tempo inteiro, em toda a fase da vida? Não. E a gente, muitas vezes, não tem libido de uma forma transitória, não por patologia. Então, vou dar um exemplo. Uma mulher que esteja cansada, ela está esgotada, ela está fazendo um monte de coisa, a cabeça dela está a mil, ela não tem mais energia. Então, quando ela está cansada, ela não tem energia para ter desejo, porque o desejo pressupõe energia, né? Libido pressupõe você ter energia para aquilo tudo acontecer. Então, não basta você olhar para alguém e você precisa pensar que tem que acontecer uma série de reações no teu corpo e se você está esgotada, sem energia, aquilo não acontece. Então, isso é normal. Eu não vejo isso como uma disfunção. Isso não é uma disfunção. Isso é uma questão que tem que ser considerada ali no cotidiano dela, o que está acontecendo, você tem que identificar, porque às vezes é uma questão de melhorar o estilo de vida que ela tem. Quer dizer, é transitório esse seu estresse, esse seu cansaço extremo, ou é algo que você entrou nisso e você nem está identificando que está ruim e tem que mudar, porque já ficou crônico. Então, tem que discutir essa questão. A outra questão, que ela também é fisiológica, é que quando a gente está numa situação de pós-parto, né, acho importante isso falar, porque, veja, na situação de pós-parto nós estamos falando aqui de mulheres mais jovens, né? Porque a gente fica sempre, menopausa. Sim. Pois é, gente, mas aí vem o pós-parto. O pós-parto é uma situação que o corpo da mulher, a vagina, a região genital, ela fica parecida com de uma mulher na pós-menopausa. Porque ali está acontecendo um fenômeno que é o seguinte, ela nesse momento, a natureza ela tem uma forma de fazer as coisas que é o seguinte, essa mulher teve um bebê, essa mulher precisa cuidar desse bebê, essa mulher tem que lactar, ela tem que amamentar, ela tem que prestar atenção no choro desse bebê, ela tem que estar com os radares ligados. Então, quem faz isso é a progesterona, né? Que vai estar aumentada nessa fase do pós-parto e que, portanto, vai deixar essa mulher completamente ligada no bebê e não na vida que ela tem conjugal. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque são mulheres jovens que acabam de ter o bebê, passou alguns meses, elas vão no consultório desesperadas porque elas não têm vontade de fazer sexo, elas não têm vontade de transar e esses parceiros não entendem o que está acontecendo. Mas porque ela está durante muitos meses com outro objetivo, né? O corpo dela, o organismo dela está focando nesse bebê,
está focando nesses cuidados, então ela vai perder de fato, momentaneamente isso, que é uma forma de proteger essa mulher para cuidar desse bebê. A natureza faz isso com todos os mamíferos, né? E nós somos mamíferos também. Então, isso não é disfuncional, isso é transitório, porque isso vai voltando ao normal à medida que os meses vão passando, que essa mulher para de lactar, então todo isso vai normalizando. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente às vezes começa a culpar os hormônios assim, isso aí é problema de hormônio. Não é problema de hormônio. Assim, os hormônios eles não são feitos na gente da mesma... linearmente, de maneira que assim, eu tenho hormônio sempre do mesmo jeito, igualzinho todo dia. A gente não é assim. Né? Mas acho que toda mulher sabe que a gente não é assim, né? A gente não é assim, a gente não é linear. A gente é toda assim, ó. A gente é toda assim. E esse todo assim é o normal. Isso é que precisa ser visto como uma normalidade, porque a gente tende a falar que isso é anormal. Mas esse sobe e desce é anormal, esse sobe e desce... Não, não é. Isso é o fisiológico da mulher. Sim. Somos assim. Não existe uma que a gente conversa. Que se tiver alguém, por favor, manda no uma mensagem pra gente, pra doutora estudar você, né? Isso. Porque a gente é assim. Então, a gente tem essas oscilações, até porque no nosso ciclo fisiológico hormonal, a gente produz... a gente tem os principais hormônios femininos, que são estrógeno e progesterona, sim, a gente produz de forma diferente ao longo do mês. Então, ao longo de um mês, você tem uma fase em que a gente está mais estrogenizada, né? Porque você está produzindo mais estrógeno. Então, essa é a fase que a gente está mais motivada, que a gente está mais energizada, que a gente é mais receptiva sexualmente, né? É aquela fase que a gente namora mais, que a gente se sente mais bonita. Uhum. Parece que tudo tá bom. Uhum. É uma fase do mês. Aí a gente ovula. Né? Então aí o estrógeno ele começa a cair e aí vem subindo a progesterona logo depois da ovulação. Então essa segunda metade do mês a gente chama essa fase de fase lútea, né? Essa é uma fase em que a mulher ela já está assim mais temperamental. Então ela pode estar mais depressiva, ela pode estar mais raivosa, ela pode estar desestimulada totalmente, ela não aceita tanto toque, né? Não vem não vem que não tem, né? Então gente, isso é normal. E a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente não enxerga o mês todo, a gente só enxerga a hora que a gente não tá bem, né? Mas a gente já passou por essa fase aqui, essa fase estava ótima, você não percebeu que estava? Aí você focou aonde? Aonde não tá bom. Mas isso é fisiológico, isso passa, é cíclico. Todo mês a gente faz isso. Não existe tratamento para deixar isso uma régua, né? Não existe, a gente gostaria, né? Mas a gente produz, a gente faz essa oscilação, não tem jeito. A forma como a gente produz hormônio é assim. Sim, isso para vocês homens que estão assistindo, a gente está entendendo agora, porque os homens reclamam, que estresse, que mulher tem não sei o que, nossa, hoje está insuportável. Mas não é que ela está insuportável, ela está sob efeitos dos hormônios. Que são normais. Que você também tem que entender, né? Que são normais, porque isso não é um defeito, não é uma coisa que não vai ser uma semana, vai ser o resto da sua vida. Exato, e não é uma coisa que você vai lá, modifica e transforma essa mulher só, então vamos transformar ela só naquela fase estrogenizada, isso não dá. Claro que quando a gente detecta exacerbação desses sintomas aí que a gente chama de TPM, que sofrem mais. Existem tratamentos, né? Então a gente às vezes tenta fazer um tratamento que é medicamentoso, que ele tanto pode ser à base de diurético com vitamina B ou mesmo hormonal, para a gente tentar fazer, na verdade, o seguinte, suavizar esses picos, né? Porque a gente faz os picos hormonais. E quando a gente usa essa medicação, uma medicação hormonal, uma pílula anticoncepcional, por exemplo, a gente vai suavizar os picos. Então, a gente não vai perceber essas oscilações tão grandes e aí a gente não tem tanto esses sintomas. Então, isso tudo faz parte, isso é normal. Então, veja quanta coisa para passar por todos aqueles domínios da sexualidade. E o outro que eu não falei é a satisfação. Isso também conta, quer dizer, quanto você está satisfeita com a tua vida sexual, com o teu relacionamento. Porque quando a gente detecta que uma mulher pode não estar satisfeita no relacionamento dela, isso às vezes é muito sutil, às vezes é escancarado, às vezes ela sabe, mas ela prefere não saber, né? Às vezes ela não tem percepção daquilo realmente. Então, às vezes o relacionamento pode ter entrado num desgaste, numa rotina que fica chato, que é sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, que ela já sabe como começa e como termina e fica sem graça. Às vezes,
pelo tempo a gente vai descuidando de muitas coisas, Sim. né? Isso é perigoso. Mas às vezes ela está desinteressada porque às vezes aquele relacionamento acabou, às vezes ela está num relacionamento abusivo e ela não sabe, né? A gente está tendo mais um entendimento a respeito dessas coisas, é mais Sim, recente tudo sim, isso, as mulheres estão falando sobre isso agora, elas estão se reconhecendo dessa forma agora, a gente não tinha isso até um tempo atrás. Não. Então, essas questões, elas minam todo o resto da cadeia, né? Então, se ela não está feliz naquele relacionamento, se tem alguma coisa que ela está magoada, eu costumo brincar, eu falo assim, olha que interessante como que mulher é complicada, né? A gente já sabe que é. Mas veja você, imagina um casal que de manhã teve uma discussão boba qualquer lá do dia a dia, mas olha o que acontece com esse casal. O homem vai trabalhar, sai, vai fazer as coisas dele e acabou. A discussão para ele acabou ali. Ele vai ter um dia absolutamente pleno. Ele nem lembra mais do que aconteceu. E essa mulher, ela vai remoer isso o dia todo. inteiro. Não A é? gente sabe que é assim. Vai remoer o dia todo. Então, quando ela volta assim, com sangue nos olhos, né? Ela tá ali, vamos ver o que ele vai falar, vamos ver o que ele vai falar. E ele, acabou, aquilo não existe mais. Então, ela fica só esperando para tirar a primeira pedra, né? Aí ele vem lá todo carinhoso, né? Querendo um chameguinho aqui e ali, ela... Como assim? Né? Porque ela ainda está remoendo. Então, mulher é assim. Então, os homens precisam entender que as mulheres são assim e desfazer isso ao longo do dia, porque isso atrapalha. Sim. Isso atrapalha também. Não, você desprende de uma energia, né? Você acaba não focando no seu trabalho ou nas suas funções durante o dia a dia. Estressa, né? Exatamente. Estressa. E estressado a gente não e faz a gente nada. estressa sozinho, porque como ela disse, eles não estão nem aí, ainda chegam como se nada tivesse acontecido. Isso é unânime, porque eu escuto toda vez. E a gente é que está remoendo o problema. Então, o problema é da gente. A gente que tem que também trabalhar um pouco essa questão. Exatamente. E a outra coisa, a questão de falar que isso, se as minhas pacientes estiverem aí ouvindo, elas vão lembrar, porque eu já falei isso, muitas já ouviram isso de mim. A gente tem uma lista mental, né, Gra? Sim. A gente, quando sai de casa todo dia, a gente tem uma listinha que é assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal hora eu vou fazer isso. Então, você saiu de casa, você desenhou a sua lista mental de atividades e vai. E você sabe que você vai gastar energia ao longo do dia para executar toda essa lista. Geralmente, a gente não põe sexo nessa lista, né? Então, a gente sai para gastar a energia do dia todo e a gente não reservou um espaço na lista pro sexual mesmo, pro afetivo. Então, o que vai acontecer? Dependendo de que momento de vida você tá, você gasta toda a sua energia mais um pouco para executar a tua lista e quando chega a noite, né, você não tem mais de onde tirar a energia porque você não reservou, você não pensou, você não guardou, não economizou para aquilo. Claro que vale o surpreendente, o surpreso, o inédito, claro, tudo isso. A gente está num relacionamento novo. O que acontece quando a gente tem um relacionamento novo? Tudo é novidade, tudo é ótimo. A gente está explodindo o tempo inteiro, porque tem a questão da novidade, né? Mas a gente está falando de um relacionamento que já não é uma novidade, né? Então, a gente precisa, enquanto casais, prestar atenção que a gente precisa reservar esse tempo. A mulher tem que ter o tempo para isso, ela tem que guardar um pouco de energia, porque ela não vai tirar energia do nada. Então, ela acaba tendo uma relação em que ela acaba fingindo, né? Ela faz aquilo como se fosse uma obrigação para satisfazer esse marido sexualmente, esse parceiro sexualmente, mas ela mesma, quanto mais rápido terminar, melhor. É uma agitação, né? Isso acontece. Né? Então, a gente tem que ter essa clareza. A gente tem no cérebro uma área, que é o sistema límbico, que é uma área onde ficam alocados ali os nossos prazeres, os nossos desejos todos. Então, se eu tenho, né, se a gente ficar aqui falando de comida, vai dar uma vontadinha da gente comer, né? E a gente deveria fazer a mesma coisa com sexo, a gente não faz. A gente deveria falar mais sobre sexo, a gente deveria pensar em sexo, porque a gente ajuda a estimular essa área cerebral e isso melhora o teu desejo, né? Muitas vezes é assim que a gente deveria melhorar o desejo. Então, o visual, né? O tato, o visual, o falar, o pensar, ligam a gente nessa área do cérebro que é a área de um grande prazer. Então, a gente consegue melhorar essa questão da libido. Isso para dizer que a gente não pode
coisificar do jeito que a gente está fazendo. Então, eu tenho visto hoje, Gra, muito no consultório, uma coisa que está assim acontecendo, acho que todo mundo já viu isso, que a mulher chega, a paciente chega e diz assim, eu estou com um problema de libido e eu queria dosar minha testosterona. Sim, tá todo mundo o chip, É isso, né? não é, Tá né? todo mundo chipando aí. Pois é. Então, aí a gente tem que explicar o seguinte, essa invenção de dosar testosterona, eu não sei exatamente de onde veio isso. Você sabe que isso da testo eu aprendi com você, né? É? Porque eu achei que eu ia fazer o exame de sangue hoje e era aquilo, né? Acabou, E né? aí você me convenceu Sim, que não sim. adianta fazer o Não exame é de isso. testo, né? Que não Exato. vai ser isso. Por que não? Porque veja que interessante, a testosterona, que é um hormônio sexual masculino, né? Então homens são homens porque têm testosterona e mulheres são mulheres porque têm estrógeno e progesterona, principalmente o estrógeno. Bom, a testosterona em mulher, ela é sempre baixa e isso é fisiológico, ela ser baixa. Ela não tem que ser alta, eu não sei quem inventou isso, que tem que fazer reposição de testosterona porque ela está baixo. Se você fizer a dosagem de todas as mulheres, você vai ver que ela é baixa de todo mundo. É. Então, quando a mulher tem um nível de testosterona elevado, ela tem uma patologia, né? Ou ela está com um tumor de ovário, ou ela está fazendo uso exógeno de testosterona. Então, isso não é fisiológico, não é o normal dela. Então, a gente não deveria tratar a sexualidade com tamanha simplicidade, porque quando você pega esse pacote inteiro que nós estamos falando aqui e a gente resume a dosar testosterona e repor testosterona, a gente acabou. Exatamente. Toda aquela definição de sexualidade da OMS vai embora. Vai. Então, não sei quem inventou isso, mas está errado, isso não é o correto, né? E aí, entrando na questão da testosterona, a gente precisa ter claro assim, tem muita gente pesquisando isso, tem muito estudo acontecendo, porque a gente gostaria de poder dar um pouquinho de testosterona pelo efeito que a gente conhece que a testosterona tem. A testosterona, ela aumenta a libido na mulher? Aumenta, né? A gente sabe disso, é um hormônio masculino, então obviamente que ela vai fazer isso. Veja como são os homens, né? Mas a questão é que não é só uma questão de aumentar a libido. Nossa, ela vem com vários fatores. Ela vem com vários fatores. Que destrói a mulher, né? Porque o nosso organismo não foi feito para tanta Exato. testo. Então aí é que tá. A gente começa a fazer uma iatrogenia, a gente começa a criar um problema onde não tem. E aí o que a gente tem hoje de estudo a respeito disso, a maioria dos estudos de testosterona são em homens, né? Nas mulheres, os estudos que a gente tem muita coisa já feita, mas são estudos, Gra, que eles mostram muito a eficiência da testosterona na libido, a eficiência da testosterona na mulher para músculo, essas coisas. Sim, mas é bem focado naquele... Bem focado, mas... no músculo ou no libido. Só que tem um detalhe, o que esses estudos, o que a gente ainda não tem? A gente não tem nenhum estudo de segurança. Quer dizer, a gente sabe que é eficaz para aquilo. Vai aumentar, mas não sabe o que aquilo vai destruir em volta. A gente não sabe. Então, quando a gente não tem um estudo nível de evidência A ou B, lá como eu falei no começo, que diga pra gente que aquilo é seguro, a gente não deveria usar. Porque a gente não sabe o que a gente está fazendo com essa pessoa. O que significa isso daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos para ela? A gente não pode ser inconsequente. Não. E até porque cada indivíduo tem uma reação, né? Exato. Pode ser que para você não faça nada, mas para mim no primeiro ano já posso destruir meu organismo. Então veja, se a gente teve tanta preocupação para fazer reposição hormonal na mulher na pós-menopausa, é isso que eu fico assim me perguntando, né? A gente teve tanta preocupação até hoje em fazer reposição hormonal nas mulheres, a gente tem tantos critérios, a gente respeita tantas regras, a gente cuida das dosagens, a gente faz tanta coisa. E aí vem a testosterona e a gente não liga para mais nada, como se testosterona não fosse hormônio. Vida. Então, gente, não é isso, tá? Então a gente precisa tomar cuidado, porque aí a gente está simplificando muito e transformando a sexualidade meramente numa questão que é simples, que é uma delas e que tem tantas outras pra gente resolver. Nossa, ela deu uma aula aqui pra gente, né, André? Quanto tempo? Posso fazer pelo menos umas 2 perguntas? Porque vamos lá. Tantas... 40 minutos. Vamos. Posso fazer? Claro, Gra. Eu vou começar com uma que teve 3 pessoas que mandaram, que é sobre o Viagra. O sexo na terceira idade é um tabu, mas ele precisa de cuidados também, certo? E usar estímulos. O que vocês acham sobre o Viagra? Ele é seguro?
Então, o Viagra... Tem mulheres tomando Viagra, sabia? Então, para a mulher não é seguro. Para a mulher não é seguro, é aquela tal história. São aquelas coisas que a gente faz, vê que deu certo para uma pessoa e aí a gente sai generalizando, né? A gente não tem ainda essas evidências para a gente dizer que a gente pode prescrever Viagra para a mulher com a mesma intenção, tá? Então, cuidado, porque isso são assim, deu certo para fulano usou, uma pessoa sugeriu, mas isso não é nível de evidência para a gente falar, isso não é medicina baseada em evidência. Então, o Viagra está bem estudado para homem, para sexualidade masculina, e ele se mostrou muito bom, já tem estudo para isso e segurança para isso, mas na mulher não. No mesmo... Sim, na mesma linha. Na mesma linha. Como é o tratamento da falta de desejo sexual? Então, é isso que a gente explicou aqui. Não é por medicamento, não é com medicamento que a gente resolve isso. A gente precisa avaliar todos aqueles outros domínios, identificar se existe alguma coisa, porque vamos entender assim, uma mulher pode dizer, eu não tenho vontade de ter relação, não tenho libido. Só que é o seguinte, você vai identificar, ela está tendo dor na relação. Então, eu entendo que se uma mulher tem dor na relação, ela associa a relação com dor. Sim. Se ela não associou conscientemente, o cérebro dela já fez isso. Né? Então, ela associa, vou ter que passar por aquilo de novo, vai me dar dor, vai me dar... Não quero. E daí o cérebro bloqueia e aí você simplesmente elimina aquela coisa, tipo, se eu não for obrigada, eu não vou fazer. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado porque desejo a gente não trata com medicamento. A gente tem que identificar como é a vida dessa mulher, quanto ela está despendendo de energia para outras coisas e ela não está deixando para fazer sexo, quais os outros domínios que ela tem, se ela está em ordem com todos os outros domínios ou não, porque muitas vezes ela tem alteração em outros domínios, por isso que ela não está bem aqui. Então, é mais complexo, tem que falar, é tudo um pouco disso que eu acabei de falar. Sim, que foi uma aula que você acabou de dar, né, na verdade. Olha, o homem e a mulher têm a mesma resposta sexual? Não, né? Somos diferentes. Isso foi uma coisa, um fator muito complicador, porque a gente, quando os estudos sobre isso começaram lá na década de 40, a gente entendia que era tudo igual. Então, os estudos foram feitos através do homem, e se colocou isso assim, automaticamente se transferiu isso para a mulher. Então, no homem é assim, então a mulher deve ser igual, tal. Ninguém nunca parou para pensar se era igual. Se a função sexual masculina era igual à função sexual feminina, e não é. Mas sabe quando que a gente descobriu que não era? Pasme você, no ano 2000. Nossa, agora? Agora, a gente acabou de descobrir isso. Então, aí começou, os pesquisadores que começaram a levantar esse problema lá no ano 2000, eles já fizeram um achado, né? Porque a partir do momento que você entende que a fisiologia sexual masculina é diferente da feminina, e por isso que a gente está brigando aqui com essa questão da testosterona, a gente entende que a forma como você vai abordar os estudos e o que você vai tentar fazer para resolver isso é diferente. Olha, existe uma pesquisadora canadense que há anos ela vem pesquisando, desde que ela teve esse conhecimento, desde que a gente mudou e a gente definiu que, então, fisiologia sexual masculina é uma coisa e mulher é outra, ela vem pesquisando drogas, medicamentos, para ajudar na questão que nós estamos colocando aqui do desejo, da libido. Então, ela está fazendo pesquisa com medicamento. Ela já testou alguns, a gente já sabe dos resultados, não foram bons, não foram satisfatórios e a gente teve que descontinuar, acabou. Isso nem foi levado para o mercado porque não deu uma boa resposta. Mas isso continua. Então, assim, a gente quer entender exatamente que a fisiologia da mulher é bem mais complexa, a gente tem mais hormônios, a gente tem a questão de fases da vida diferentes, tem muita interferência, então a gente não conseguiu simplesmente achar uma droga que não tivesse uma implicação em outras coisas para a gente aumentar simplesmente a libido. Mas tem estudo fazendo isso. Então, a gente deve ter alguma coisa em algum momento aí, não tão longe a gente espera, mas que dê essa ajuda. Por enquanto a gente não tem de forma segura, mas eu acho que a gente vai ter alguma coisa que vai ajudar. Vai, com certeza, né? Muitas mulheres, né? Que vai ajudar. Tem uma aqui que eu achei interessante, é um pouco sai da linha, mas eu acho que vale a pena. Qual o método contraceptivo mais seguro de todos? Existe mais seguro? Existe. A questão da segurança, a gente atrela ao seguinte... não é exatamente um método que falha, somos nós os falíveis, né? Nós seres humanos é que vamos falhar, por quê? Porque a gente esquece, porque a gente atrasa, porque a gente pula,
Porque, então, a gente faz alguma coisa que faz com que o método não seja tão eficaz, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse que colocar num contraponto o mais e o menos, né, dos métodos, eu não vou falar de tabelinha porque a gente nem está considerando tabelinha como método, tá? Método mesmo é uma coisa que você faz, que tem um recurso, uma ajuda de alguma coisa. Então, vamos colocar a camisinha num extremo e a gente vai colocar aqui os DIUs e o implante no outro extremo, tá? Por quê? A camisinha, ela não depende de você. Já começa assim, não depende da mulher. Depende do homem de colocar corretamente, de colocar no tempo certo. Depende daquilo não romper. Depende de retirar essa camisinha corretamente. Então, ela é mais falível por essas razões. É o método que mais dá falha, né? Num contraponto, a gente tem lá no outro extremo o implante e os DIUs. Por que que eles são menos falíveis? Porque eles já estão dentro de você, não depende de você ter que lembrar todo mês de tomar uma injeção, de trocar um adesivo toda semana, de trocar um anel vaginal uma vez por mês ou de tomar pílula todos os dias. Né? Embora esses métodos sejam excelentes todos, a gente só tem coisa boa hoje, a gente tem métodos evoluídos, né? Todos com dosagem hormonal muito baixa, muito seguros, muito estudados, muito ótimos, mas a gente tem que ter esse contraponto. Quando você já colocou o dispositivo dentro do corpo dessa mulher, ele está trabalhando independente dela, ela não precisa lembrar de nada. Sim, então ele é mais seguro porque ele já está funcionando a partir do momento que a gente já colocou ele lá dentro. Né? Então não depende dela. Todos os outros em escala, a gente vai dependendo até o que depende menos, que é a camisinha. Sim. Por isso que é o mais falível. Então, uma pílula é excelente. Ela bate em números, hoje, para você ter uma ideia da pílula, é tão maravilhosa que ela bate quase lá o DIU e o implante. Mas o que falta? Falta que depende da mulher. Então, a gente atrasa, a gente esquece, a gente se embanana, né? E aí, isso vai fazer com que você tenha um comprometimento da eficácia do método. Entendi. Que bacana, gente. Olha só quanta informação. Eu falei que ela acabou de dar uma aula aqui pra gente sobre sexualidade feminina, que parece uma palavra simples, mas ela é muito complexa. Os homens também que assistiram aqui o nosso bate-papo, com certeza vai começar a olhar, né, com outros olhos em questão de hormônio, de atitudes e de realmente as mulheres colocarem na agenda delas um horário para o sexo, para guardar energia, o estímulo, né? É muito bacana, tem a brincadeira do dia a dia, os estímulos, e tudo isso faz parte da sexualidade feminina. Então, eu acredito que depois dessa aula que nós tivemos, eu tenho certeza que muita gente aí vai agarrar e vai conseguir reverter essa situação da sexualidade feminina de uma forma mais agradável. Tem várias perguntas, mas eu vou deixar aqui, sabe por quê? Vou deixar bem guardadinha na minha agenda, para ver se eu consigo uma agenda com a doutora novamente, para ela voltar aqui. A gente volta a conversar. E continuar fazendo. E você sabe que eu tenho vontade, que eu queria fazer com você, até quero marcar, a gente voltar a fazer live. Né? Porque a live, ela está sumindo, né? Veio muito forte na época da pandemia, que nós fizemos várias, com conteúdos fantásticos. Mas eu sinto falta, porque esse tipo de papo é um papo que as mulheres gostam de ouvir. E elas podem né? interagir. Podem interagir. Então, de repente, a gente num ao vivo, vocês podem estar participando. E aí eu vou, na hora, passando para ela as perguntas e ela já vai respondendo direto para vocês. Eu acho bem interessante isso. A gente precisa marcar uma noite aí, que é um horário que elas estão mais calmas, né? As crianças já dormiram, já jantaram, o marido já está assistindo o filme dele. E aí a gente bate um papo, porque isso aí é informação de qualidade. Isso realmente muda a qualidade de vida de uma mulher. Que isso é muito importante, né, doutora? Sim. Muitíssimo obrigada. Obrigada, viu? Sabe que eu sou super sua fã. Além de tudo, é minha médica, né? Obrigada, Gra. Grande beijo para todo mundo. E até a próxima. E semana que vem a gente tá de volta com mais temas super bacanas aí, para vocês que acompanham o podcast do Shop Mix.